É, pessoal, o Braga Neto foi preso, né? Sacanagem da Polícia Federal, né? Não deu nem tempo de comprar uma cervejinha, fazer um churrasquinho, nada. Foi bem de repente. Mas enfim, vamos comentar um pouco sobre a prisão do Braga Neto. Primeiro ponto, a prisão dele foi preventiva, tá? O que quer dizer que ele pode até ser solto hoje mesmo, tá? Então vamos acalmar os ânimos, o pessoal que está aí comemorando, porque a prisão dele foi só preventiva. Já marcaram uma audiência de custódia para ele hoje à tarde, então dependendo dessa audiência ele pode até ser solto. A audiência de custódia serve para isso. Por que ele foi preso? Ele foi preso preventivamente porque ele foi acusado de tentar atrapalhar as investigações. E isso cabe uma preventiva. Ele já foi deletado pelo Mauro Cid por ser um dos cabeças daquele plano golpista do Bolsonaro. Ele que pagava até dinheiro em sacolas de vinho para os kids pretos, para eles matarem Lula, o Xandão e o Alckmin. Então ele era o cabeça por trás daquilo, matar as autoridades e dar um golpe de Estado. Mas, por enquanto, ele estava só sendo indiciado, que nem o Bolsonaro. Ele só estava sendo indiciado, que depois ele ia ser julgado pelo STF, quando aquele Gonê da PGR finalmente, né, formar uma acusação formal contra eles, aí só ele seria julgado e possivelmente preso. Mas o que acontece? O Braga Neto estava tentando descobrir o que o Cid falou na delação premiada. Então ele começou a pressionar o pai do Cid, que é o Mauro Cid pai, e através de um outro general, para tentar descobrir detalhes da delação premiada do Cid, que é sigilo. Se alguém faz uma delação denunciando outros criminosos, isso aí não pode ser vazado, tem que ser sigilo, porque senão a pessoa tem tempo de criar uma narrativa, ocultar provas, essas coisas. Então, como ele estava atrapalhando as investigações, pressionando para saber o resultado, ele ganhou uma preventiva, por enquanto. Agora, quanto tempo vai durar a preventiva dele? Ninguém sabe. Que nem eu falei, ele pode ser solto até hoje numa audiência de custódia, a defesa dele pode alegar que ele não queria atrapalhar as investigações e tal, ou ele pode ficar mais um tempinho preso, que é até bom que ele mesmo vai ser forçado a fazer uma delação também. E o que acontece, pessoal? O Braga Neto era uma figura importante, para quem não sabe, porque ele é um general 4 estrelas. É a primeira vez na história da República que um general 4 estrelas é preso. Porque quando teve a ditadura militar, foi aprovada uma lei de anistia, depois da redemocratização do Brasil. Então nenhum daqueles militares golpistas que fizeram maldades na época da ditadura foram presos, foram anistiados. Agora não, agora acabou essa história de anistia, ele é o primeiro general importante a ser preso. Os bolsonaristas estão tudo lá no Twitter nervosinhos com o exército. O exército vai permitir isso, o exército não vai fazer nada, não sei o quê. O exército não vai fazer nada. A prisão do Braga Neto foi legal, teve a recomendação da PGR, do Paulo Godet, então foi o Ministério Público que autorizou a prisão dele, mandou lá para o Xandão mandou prender, e o Exército também já emitiu uma nota, falou que estava ciente e que não vai fazer nada, que vai colaborar com as investigações. Inclusive o próprio Exército, né, segundo dizem algumas fontes, eles estão até satisfeitos com isso, né, porque eles querem tirar alguns militares golpistas do Exército, porque a imagem do Exército ficou na lama com essa história de golpe. Então para o Exército é mais vantagem tirar esses CPFs, como disse a jornalistas, golpistas, porque assim o Exército fica limpo. Até porque não é função do Exército defender criminoso. A função do Exército é defender o Brasil caso haja guerra ou uma ameaça estrangeira. Para isso que serve o Exército. O Exército não é nem para dar golpe de Estado e nem para defender quem tentou dar um golpe de Estado. Porque isso é um crime grave, para quem não sabe. A pessoa tentou contra a democracia e os poderes da República. Já mandou se cada um quiser tomar o poder e pronto? Ah, vou reunir um grupo paramilitar, vou lá tomar o poder e vou ser o presidente. Não é assim que funciona. Então o Exército não tem obrigação de defender golpistas. O Exército tem que defender a própria instituição e o país. Tanto que eles já mandaram uma nota falando que estão cientes que vão colaborar com a justiça. Tá? É até melhor para o Exército um Braga Neto, o Heleno, esses outros porcarias fora do Exército, que assim não mancha tanto a imagem do Exército. Tá bom? Então esses bolsonaristas estão aí horrorizados, querendo que o Exército faça alguma coisa, isso só prova o que a gente sempre falou. Eles são golpistas. Eles não vão parar com tentativa de golpe até... Enquanto eles existirem e estiverem soltos, eles vão continuar querendo golpe. O Exército tem que agir, o Exército tem que agir. Eles acham que a função do Exército é dar golpe de Estado. É só o que faltava agora no Brasil. Sendo que nós já temos um histórico na nossa história de golpes de Estado. Eles acham que o Exército é para isso. É para ir lá dar o golpe, tomar o poder, soltar os bandidos e pronto. Fala sério, né, gente? Depois falam que é a esquerda que defende bandidos. Isso aí não existe. Agora, se o Braga Neto continuar preso, tem uma grande chance, eu vou dizer assim, dele fazer uma delação premiada a ele também. Por dois motivos. Primeiro, essa prisão dele, alguns estão vendo isso daí, inclusive pessoas aliadas ao ex-presidente Bolsonaro, que pode ter sido uma armação do Cid. O Cid fez alguma armação para o Braga Neto ficar bem à vontade para tentar atrapalhar as investigações e ele ser preso. É uma possibilidade. Algumas pessoas estão vendo isso. Então o Braga Neto deve estar com sangue nos olhos para pegar o Cid, né? Porque ele nunca imaginou que um general da patente do Cid, um militar que era considerado o Kid Preto, né, que é a elite dos militares, iria caguetar ele e fazer essas coisas. Então ele está com raiva do Cid. Mas agora não é só do Cid que ele está com raiva, não. Ele também está com raiva do Bolsonaro.
Apesar dele postar notinha aí um tempo atrás, falando que é leal ao Bolsonaro, que não sei o quê, mas não é bem assim não, pessoal. Depois que o advogado do Bolsonaro foi na Globo News e falou da tese da defesa do Bolsonaro, em que consistia em dizer que o Bolsonaro não sabia de nada, até porque o Cid não incriminou diretamente o Bolsonaro, ele só falou dos generais, Braga Neto, Heleno e tal, dá até a impressão que eles eram os cabeças do golpe, esses dois. Então o exército inteiro ficou meio com raiva do Bolsonaro. Isso é uma matéria, falou que os militares estavam vendo o Bolsonaro como um traidor. Porque ele tirou o dele da reta e falou: não tem nada a ver com isso aí, tá ok? Isso aí é coisa do Heleno e do Braga Neto. Eu só ouvi e ignorava. Eu salvei o Brasil, tá ok? E daqui a pouco é só o que falta, dizendo que o Bolsonaro salvou o Brasil de um golpe. Cara, ele fala que foi ideia do Braga Neto e do Heleno, até porque não tem nada que liga ele assim bem diretamente, a não ser alguns depoimentos. Então ele pode tirar o dele da reta e os outros que se fodam. Os outros que fiquem presos lá na Papuda por um bom tempo. Se bem que o Braga Neto não foi pra Papuda, né? Ele foi para um centro militar lá do Rio de Janeiro, que inclusive ele já foi comandante desse centro. Olha como o cara foi pro chão. General 4 estrelas, que comandava batalhões, agora preso. O bolsonarismo mata, pessoal. Então, como o Braga Neto também deve ter visto o Bolsonaro como um traidor, um filho da mãe, ele deve ter pensado assim, deve estar pensando assim, porra, o cara que planejou tudo, combinava com a gente os bagulhos e tal, vamos dar um golpe, vamos fazer assim, vamos fazer parecer que tá na Constituição, que não sei o quê, e agora o cara tira o dele da reta e a gente que se fode. Aí vai eu e o Heleno pra cadeia, enquanto o bobalhão fica viajando o Brasil todo sendo paparicado. Então agora sim pode ter uma grande chance do Braga Neto fazer uma delação premiada, caguetar o mito e entregar mais prova. Falar, beleza, já que assim que o mito quer, joga os aliados dele pelo caminho, então agora eu vou foder com esse mito, quero fazer uma delação. Vou caguetar tudo que eu sei dele sobre o negócio do golpe, joia e tudo. Então o Bolsonaro hoje deve estar com o fiofoco e não passa uma agulha. E sabe o que é interessante nessa história, pessoal, que a gente aprende uma grande lição? O Braga Neto, que nem eu falei, apesar dele ser um golpista, ele é um general respeitado. Ele tem toda uma carreira militar, já comandou tropas, já fez isso, já fez aquilo, já foi ministro, já foi candidato a vice-presidente, já comandou batalhões. O cara foi subindo na hierarquia do exército, por mérito próprio. Tem um alto salário, mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, é um cara que tem uma carreira militar por trás. Aí o cara joga tudo isso por alto, por ouvir um cara do exército que era um capitão. O Bolsonaro só foi promovido a capitão, para quem não sabe, porque ele foi expulso do exército. Eu até coloquei isso hoje no Twitter e um bolsonarista falou, expulso? O Bolsonaro foi expulso, sim. O Bolsonaro tinha um plano para explodir uma bomba no quartel, porque ele estava querendo mais salário, aumento salarial, dinheiro. O Bolsonaro sempre gostou de dinheiro, a verdade é essa. Aí ele foi preso por 15 dias e ele foi julgado por uma junta militar. Ele só foi inocentado por um voto, senão ele teria ficado mais um bom tempo preso. Mas por um voto, que deu um empate lá, esse voto decidiu não prender o Bolsonaro, mas em consequência disso ele foi expulso do exército e foi promovido a capitão, que é assim que funciona no meio militar. Quando alguém é afastado da corporação, a pessoa ganha uma promoção, sabe-se lá por quê, e é afastado. É o mesmo que ser expulso. Então você vê, o Bolsonaro nem bom militar era, gente. Como é que um general, que nem o Braga Neto, que está nessa altura, foi dar ouvido a um capitãozinho de merda que está nessa altura aqui, ó. Nem pro exército o Bolsonaro prestou. Sabe, se o Braga Neto tivesse respeitado a hierarquia militar, ele não ia cair nas ideias de um capitãozinho. Só de um coronel, de um general, alguém mais do alto comando, do exército. Aí sim, fala, mas esse cara eu confio porque o cara é fodão, o cara é do alto comando. Agora dar ouvido para um capitãozinho de merda, golpista, que só queria roubar e dar golpe. Fala sério, o Braga Neto dessa vez ele se fudeu grandão. Sabe, agora vai ficar preso, é o bobalhão. Mesmo se ele for solto na audiência de custódia, ele vai ser preso de novo, porque isso vai ser julgado um dia. Ou se ele não passar na audiência de custódia, ainda vai ficar um bom tempo nessa preventiva. E se ferrou por causa do Bolsonaro. Assim que ele tiver confirmada a prisão dele, o exército vai cortar o salário dele, que nem fizeram com o Mauro Cid. O exército não vai promover nem fazer mais nada para ele. Se bem que ele já é de alta patente, né? Mas o exército vai simplesmente como é que fala? Vai descolar ele do exército. Não vai ser mais parte da instituição militar, do exército. E ainda vai perder os gordos do salário dele. Valeu a pena? É por isso que eu comentei hoje no Twitter. É isso que dá quando um alto general de alta patente dá ouvido a um capitãozinho que foi expulso do exército. Se o Bolsonaro ainda fosse um militar de alta patente, né, por exemplo, general Bolsonaro, que se candidatou a presidente e virou presidente, aí sim, o cara tem gabarito, o cara passou toda a carreira militar lá, o cara tem gabarito. Agora um capitãozinho que só virou capitão porque foi expulso, gente. Fala sério, o Bolsonaro tá mais pra um cabo atrapalhado, sabe, do que pra um capitão. Agora o Braga Neto se fudeu. Vamos aguardar agora, pessoal, quando que vai ser a prisão do Heleno e do Bolsonaro, tá? Porque, segundo o depoimento do Mauro Cid, ele falou que o Braga Neto ficava querendo saber da delação dele, mas que ele contava tudo pro Bolsonaro. Perdão. Então, se ele contava tudo pro Bolsonaro, uma hora vai chegar a preventiva do Bolsonaro também. Vamos torcer, tá bom?
Pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like aí, para que isso ajude a aumentar a atividade e alcance. Comente aí também com a sua opinião. Vocês acham que o Braga Neto vai ficar preso muito tempo? Você acha que o Bolsonaro vai ser o próximo, o Heleno? Comente aí, tá bom? Se inscreva no canal e ative o bendito sininho para saber quando o canal envia um vídeo novo, tá bom? Valeu a todos aí que assistiram. Até a próxima.